de fato, né? Eu acho que isso é uma notícia importante, né, para o torcedor do Flamengo, né? Depois de acomodação, houve acomodação em 2022 depois dos títulos. Aliás, eu critiquei muito isso e até hoje tem torcedor que acha que o Dorival caiu porque eu critiquei, como se eu tivesse esse poder, né? Se eu tivesse esse poder de mudar as coisas no Flamengo, o futebol brasileiro ia mudar tanta coisa que, nossa, acho que não ia sobrar quase nada. E pouca coisa realmente se salva. Mas eu acho que é um absurdo. É a mesma coisa que o Botafogo já fosse campeão brasileiro, né? Poderia ser se não tivesse tropeçado aí em vários jogos que empatou com times mais fracos. E ele jogasse de sacanagem contra o Inter, contra o Palmeiras. Não, você é campeão, você tem que se dar o respeito. Você tem que entrar em campo para defender o seu título, cara. Ficar apanhando. E o Flamengo em 2022 fez isso. Ano passado, sem ter sequer vaga segurada, o time se desmobilizou contra o São Paulo e só não ficou na fase preliminar da Libertadores porque o Botafogo não derrotou o Internacional. Se o Botafogo pegaria a vaga, o Flamengo ia ter que jogar lá com o Bragantino e tal, para chegar na fase de grupos, que foi um absurdo. Já era o Tite. E o time, com técnico novo, se desmobilizou para perder jogos que custaram a chance de ser campeão. E no último jogo, que era só sacramentar a vaga. E só veio essa vaga porque o Botafogo tropeçou no final ali, perdeu, né? A chance de superar o Flamengo, que foi derrotado pelo São Paulo no último jogo. E o detalhe, o São Paulo já tinha derrotado o Flamengo, né, na final da Copa do Brasil, vencendo no Rio, empatando no São Paulo. E nem assim os caras tiveram vergonha para jogar para valer, com empenho, tudo. Foi um jogo modorrento do Flamengo, como tantos outros. E não é o que a gente está vendo. Ontem houve um segundo tempo que o time, de fato, caiu. Acho até que é um pouco no misto do calor e da intensidade muito grande do primeiro tempo. Algumas questões defensivas, provavelmente, que existem. Acho que o Rossi não foi bem, mas o Léo Pereira também não foi bem. E também acho um exagero as críticas ao Rossi. Não acho que ele seja um goleiro nota 10, mas o primeiro gol, se ele faz a defesa ali, seria um defesaço. Não chamo de uma falha. Acho que era a bola, se ele tivesse mais bem colocado, saísse um pouquinho antes, porque o Wesley, ele anuncia que vai chutar. É óbvio que ele vai chutar. Ele tem feito gols assim. Então, quando o De La Cruz praticamente só cerca e ele corta, estava na cara que ele ia bater naquele canto. Se ele se antecipa um pouco, ele poderia fazer defesa, acho eu. E o bom goleiro tem que estar atento a esses detalhes. Mas seria uma defesaça se ele consegue ir lá buscar aquela bola no canto. Não acho ter sido fácil. No segundo, acho que erram ele e erra o Léo Pereira, o Ener Valencia faz o gol. Mas não foi só isso, né? Teve atrapalhada do árbitro, porque aquela jogada tinha que ser interrompida. No momento que ele tem uma trombada do árbitro com o Plata, a jogada tem que parar. Só a central do apito que acha que não. Falei com outros árbitros que também dizem que tem que parar, e o Klaus parou, né? No jogo do Atlético com o Fluminense, houve uma situação semelhante, o Klaus parou o jogo. É até um ponto importante o pessoal entender. Hoje, pela regra, pelas recomendações, o árbitro não é neutro. Gente, se fosse neutro, a bola bateria nele e seguiria o jogo, certo? Ele é neutro? Não. O árbitro é um corpo estranho à partida, como se um cachorro entrasse no campo, um torcedor, ele não é um corpo estranho à partida? O árbitro também é. Não, mas ele está no campo por quê? Para apitar. Ele não joga. Ele não pode ter contato com a bola, ele não pode ter contato com os demais atletas. E aí, na transmissão, o ex-jogador que estava de comentarista, vou nem falar o nome, meu Deus, ele vai e fala que é lance de jogo. Porra, lance de jogo é contato físico jogador com jogador sem falta. Aí é lance de jogo. Árbitro não tem contato com o jogador, amigo. Lance de jogo, pelo amor de Deus, ainda tenho que pagar para ouvir um troço desse. Lance de jogo. Não tem lance de jogo. Fosse um encontrão de dois jogadores, não houve falta, é lance de jogo. Com o árbitro, não. O árbitro não pode interferir. Isso é o óbvio. E o bom senso mandaria que ele parasse a jogada. Isso não invalida a sequência do lance e os erros que o Flamengo cometeu e o gol que surgiu. Normal, num estágio que o Flamengo está ainda buscando se acertar. As questões defensivas já viu antes do Felipe. O Felipe está chegando agora. São poucos jogos ainda. Mas o espírito ele consegue manter. Isso é muito bom. Isso é muito importante. O time competindo. Gostei da escalação. Não teve uma mãezada botar Gabriel. O Gabriel já vai ter o presente dele contra o Vitória na última rodada, vai jogar, vai ser preservado, tudo indica, contra o Criciúma, porque está pendurado, né? Então fica de fora, joga como titular contra o Vitória. O Vitória já escapou do rebaixamento, então é um jogo só para o Flamengo tentar manter ali uma terceira colocação, caso esteja ainda nessa posição até lá. Ou quem sabe até brigar pelo vice-campeonato, dependendo do que aconteceu com o Palmeiras nesses dois últimos jogos. Mas só vai mudar a colocação. Então vai lá, faz a despedida para o Gabriel. Eu acho uma tremenda hipocrisia, mas tudo bem. Querem fazer, façam. E ponto final. Mas o time manteve a pegada, a seriedade. Eu acho que ele escalou o que achou que era melhor. O André falou sobre essa questão do Bruno Henrique, né, se adaptando como centroavante. Me parece que ele está tentando isso, porque ele continua escalando o Bruno Henrique como titular, não o Gabriel, que acho que é uma chance do cara mostrar que ele pode ou não se adaptar à função. Né? O Gabriel entra no lugar do Bruno, né? Então exato.
a tendência é essa. Mas no último jogo, nos outros jogos, o Bruno vem jogando. Não, claro que não está funcionando à perfeição, mas é com o tempo que você pode adaptar ou não o jogador a uma diferente função. E falou também na coletiva da necessidade de contratar um jogador para a posição, né, o que é evidente. Talvez dois, dependendo do que for o Bruno Henrique ali nessa tentativa de virar um centroavante de fato. Mas o final muito, muito interessante da temporada. É uma pena que o Flamengo tenha desperdiçado pontos com o Tite e também com o Felipe, né? Em jogos que poderia ter tido melhor sorte e poderia estar brigando pelo título. Tivesse conseguido manter a vitória contra o Vasco com o Tite, né? O Vasco mal atacou, o Flamengo tomou aquele gol no final. Segurar a pressão do Inter, que a pior fase tinha passado em Porto Alegre. O pior momento tinha passado e o Flamengo tomou o gol de empate. Só aí são 4 pontos. E o jogo do Atlético Mineiro, que o Davi Luiz bateu pênalti, né, que foi uma coisa bizarra, também já foi com o Felipe, que tem erros também aí, que tem que ser falado. Não vamos ficar aqui só dourando a pílula. Seriam 6 pontos. 6 pontos, o Flamengo estava na briga. Estaria 1 ponto do Botafogo. Aí o Botafogo, se empatasse aí com o Inter, por exemplo, o Flamengo poderia passar à frente. E o Flamengo pega Criciúma e Vitória. O Criciúma brigando para não cair, tomou a virada do Corinthians 4-2. E o Vitória já livre do rebaixamento. A tabela do Flamengo seria perfeita. Perfeita. O Flamengo dependeria só do Botafogo dar um tropeço, que é o resultado perfeitamente normal. E o Palmeiras é que está esperando uma derrota. O Flamengo dependeria de um empate. Eu estou falando de 3 jogos, entre aspas, que estavam ganhos. Estava na mão. 2 ganhos e o outro contra o Atlético. O Flamengo dominou o jogo. Se faz aquele gol de pênalti, provavelmente venceria o jogo. Porque estava jogando bem. Então, esse tipo de lição tem que ser aprendida para o ano que vem. Sabe? Não importa quem venha a ser o presidente, o técnico deve ser o Felipe, não sei quem vai ser o chefe dele, né? Novo diretor, vão contratar alguém ou não, se vai ser remunerado, se vai ser um dirigente amador como o Marcos Braz, mas são pontos importantes que eu espero que ele também considere muito, né, dentro desse aprendizado que ele está passando como técnico, tendo muita humildade para ver o que errou, o que acertou, e no ano que vem o Flamengo não cometer esses deslizes. Porque ainda acho um absurdo o Flamengo estar fora da disputa 3 rodadas antes. Isso não é admissível. O Flamengo tinha que estar, no mínimo, lutando pelo título. Pelo investimento que tem, pela qualidade do elenco que você vê, né, com vários desfalques, o Flamengo consegue fazer o que fez ontem contra o Internacional, que é 16 jogos não perdia, né? E que só esteve 2 vezes perto de perder. Até eu conversava com isso com o André essa semana, o André me chamava a atenção para esse detalhe. Alguns colegas comentando, não, o Inter nem passa perto de perder. Peraí, não. Quase perdeu o Flamengo. E o Alcaraz ainda perdeu um gol feito naquele jogo, né? E ontem tomou 3-0 no primeiro tempo, terminou 3-2, acho que foi um placar até bem coerente com o que foi a partida, mas se teve ameaças para a invencibilidade do Internacional, elas passaram justamente pelo Flamengo do Felipe Luiz, com todos os desfalques que tem. Então se mostra a força do elenco e o que pode vir no ano que vem. Mas é preciso ter muita autocrítica e não dar tanto ouvido para a turma festiva, nessa hora, que só fica jogando confete. Isso é muito ruim, porque acaba não percebendo onde tem que melhorar. E tem muita coisa para melhorar. E eu acho que ele está no caminho certo, porque me parece realmente decidido a levar isso adiante. E isso é o que o Flamengo precisa. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.